prazer desta manhã de receber o comissário Márcio Campos, do DECRAB, para conversar conosco desse trabalho que eles realizam de oferecer segurança rural. Daí são vários crimes. Aliás, um deles, o mais antigo assim, que a gente ouve, é o abigeato. Mas tem outros tantos, né? Ultimamente o pessoal inovou, né? Tem furto de máquina, uma série de coisas. E o Márcio hoje vai bater um papo com a gente. Márcio, uma satisfação te receber. Roberto, particularmente para mim, né, pelo tempo que a gente se conhece, pelo tempo que a gente, né, tem essa convivência entre a polícia e os meios de comunicação, né, há pouco a gente relembrando, para não dizer que a gente é velho, né, Roberto, mas a gente é do tempo do registro em máquina de escrever, quando né, tu ia lá na DP Camaquã, né, ver o que podia ou não ser divulgado. E estar aqui representando a DECRAB Camaquã, poder aproveitar mais uma vez o espaço que a acústica sempre nos disponibiliza, é muito importante, porque é um momento que a gente tem, de alguma forma, fazer uma prestação de contas à sociedade, ao meio rural, para quem as DECRABs foram criadas, foram, enfim, geridas e buscando sempre tentar dar uma resposta, uma orientação e combater essa criminalidade, como tu bem mesmo falaste, não está somente no abigeato. Agora, Márcio, eu fico vendo agora a sua atuação, né, que é na DECRAB, mas eu recordo do Márcio, lá no início da sua carreira, primeiro na Brigada Militar, assim como o Breno e outros tantos que migraram da Brigada para a Polícia Civil, também, né? Fizeram depois o concurso para a Polícia Civil, né? Isso. E atuaram. E o Márcio, né, era um inspetor de ponta, assim como outros tantos, né? Obrigado. Acostumado aí a fazer operações perigosas, algumas delas eu acompanhei. E com o passar do tempo, o Márcio acaba então migrando para essa outra parte da segurança pública, nesse outro trabalho da Polícia Civil, que envolve, é claro, também a sua experiência como foi chefe da investigação, né, por um longo tempo, de atuar e levar essa experiência para o meio rural. Isso, a que ponto te ajuda, essa experiência toda aí que você teve, né? Porque, claro que é um trabalho que tem risco também, né? O cara que vai lá roubar gados grandes lá. A gente viu uma reportagem no Fantástico, né? Certamente. Que lá na fronteira o pessoal, inclusive, contratando segurança, algumas atitudes ali que é pela segurança deles, não sei se constitui toda a legalidade necessária, mas o pessoal apavorado, né? E outros utilizando meios mais modernos, né? Como o GPS e tal, né? Perfeito. Mas essa sua experiência, né, que você teve lá atuando nessa área mais ampla da polícia, né, de investigação. Claro que a investigação ela é num segmento diferente. Antes você também investigava abigeato, mas agora mais especialmente nesta área. Te ajuda bastante, Márcio? Sim, Roberto. Toda a carga que a gente traz aí, 3 anos e pouco de Brigada Militar, e já tenho de Polícia Civil aí, quase 28 anos, né? Então tudo ajuda no sentido de que dá uma base bem sólida para acompanhar as investigações. Mas a realidade de uma DECRAB, de uma delegacia voltada ao combate ao crime rural, ela muda na questão do entendimento que tu passa a ser obrigado, né, a ter, de como funciona uma propriedade rural, de como é uma lida com gado, qual o meio necessário, tá, a logística para que seja praticado um furto. A gente, como toda a investigação, tu tem que pensar como o criminoso agiu para aquela situação. Então, foi uma novidade para mim,
né? Estamos aprendendo e isso é bom, tá praticamente no final da carreira e ainda adquirindo conhecimento, né? E toda a equipe da DECRAB vem buscando sempre agregar cada vez mais conhecimento. Por que eu necessito, a minha equipe necessita saber do manejo do gado? Porque dificilmente, Roberto, quando tu chegava para fazer um registro de ocorrência lá, e estou para te dizer que tu, como repórter que nos acompanhou tantas vezes, tu pode depois mencionar, quando que tu acompanhou uma operação policial voltada ao abigeato? Então isso aí já vem mudando. Eu tenho que entender, indo na propriedade rural, de que forma aquele gado saiu, se foi através de uma cerca cortada, se foi de um arrombamento, se o gado foi carregado num caminhão, se foi dentro da propriedade ou não. Nisso eu começo a ter um perfil do grupo criminoso que agiu, né? Nisso eu já começo a saber se tem um envolvimento de alguém dentro da propriedade que possa estar contribuindo ou que já esteve na propriedade e sabe a realidade. Porque muitas vezes tu chega num local e tu vê que é uma propriedade segura, com muitas câmeras, e o que não inibiu a ação criminosa. Então, pela experiência que a gente tem, tu já percebe que ali teve uma informação privilegiada que facilitou. Então, a gente vem agregando esse conhecimento, vem buscando, temos acesso à Secretaria de Agricultura, onde eu tenho conhecimento de todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul. Eu sei o que cada produtor vendeu, o que cada produtor comprou, eu sei o manejo do gado, porque o grupo criminoso também conhece a legislação e sabe como burlar essa legislação para fazer um transporte, embora de animais oriundos de abigeato, mas ele pode usar a ficha de um produtor rural e fazer uma transferência de gado, entre aspas, legais. Entendeu? Tipo assim, eu vou parar um caminhão que vai estar transportando a quantidade certa, com a documentação exigida, só que aquele documento não pertence àquele produtor e o gado é esquentado. Então, tudo isso são um mecanismo que a gente vem brigando dia a dia ali e vem tentando se atualizar para tentar combater essas questões criminosas. E ver que vai mudando, né? Porque sempre teve abigeato, principalmente no final do ano. Sim. Chegava o fim do ano, a gente sabia que ia ter abigeato, mas era aquele abigeato menor. O cara ia lá, furtava uma vaca, a maioria carneava no local, deixava, dizia na ocorrência, ficando somente as vísceras. As vísceras. Eu não me esqueci ainda do termo. Justamente. Mas eram abigeatos que o pessoal fazia para consumo próprio, para vender e tal. Muitas prisões ocorreram até no local do fato, né? Certo. Né? Mas aí foram se aprimorando e foram sendo criadas quadrilhas, né? E essas quadrilhas fazem furtos, roubos ou furtos grandes, né? Claro, não era muito comum, né, de tu ter uma carga de gado roubado, né? Justamente. Era uma vez lá que outra, né? Roberto, é muito interessante essa tua colocação, essa tua análise, e aproveitar o gancho para esclarecer. As DECRABs, elas foram criadas justamente para isso, para combater a quadrilha, o grupo organizado que é responsável pelo furto em quantidade, seja de gado, seja de defensivo agrícola, seja de maquinário, né? A nossa, hoje, a nossa macro-região, que hoje existe no estado apenas 4 DECRABs. Saiu um decreto assinado pelo governador dia 19 de agosto, criando mais 4. Então, o que isso para nós representa? Que o serviço se demonstrou de tamanha eficácia que o governo do estado resolveu duplicar o número de DECRABs em todo o estado. Então, vamos passar para 8.
Claro que está naquele processo de implementação, escolhendo o prédio efetivo, mas, segundo o próprio governador na Expo Inter e o secretário de Segurança, acreditam que até o final deste ano todas as demais DECRABs estarão funcionando. Mas o que acontece? Hoje, a minha área de atuação são de 160 municípios. É grande, então, a região de vocês? Começa em São Lourenço e Mostardas e termina acima de Vacaria. Toda a região metropolitana, toda a Serra Gaúcha praticamente é nossa. Então não teríamos como, numa delegacia com um efetivo de apenas seis agentes, a gente abraçar todo o furto abigeato que acontece em 160 municípios. Puxa vida. É impossível. Mas a DECRAB foi criada justamente para isso. Quando dá um furto abigeato, a gente entra em contato com aquela delegacia, oferece um apoio, compartilha o nosso conhecimento e dentro das investigações, em algumas ocasiões, a gente assume. Mais ou menos o que já faz algum tempo, o DEIC, o DENARC. Justamente, perfeita a tua comparação. Hoje, tá, a gente assumiu uma investigação em General Câmara, tá, que está bem adiantado. A gente concluiu há pouco tempo uma investigação de abigeato em Santo Antônio da Patrulha. Tá? A gente concluiu uma investigação de abigeato em Osório. A gente tem investigações de abigeato, operações, tá? A gente tem mais de 150 operações desde 2019 para cá, né? E, então, são mais de 60 municípios, não só dentro da nossa macro-região, porque a gente tem operações que tu começa numa cidade e tu identifica que o grupo criminoso pertence a outro município. Esse de General Câmara, só para exemplificar, o autor do furto é de Torres. Aí tu imagina. Tu veja. Entendeu? A gente tem crimes que estavam acontecendo aqui em Camaquã, que o grupo criminoso era da região metropolitana, Gravataí, Sapucaia do Sul, entende? Então, E normalmente quem vai furtar um gado não é aquele assaltante, o mesmo que vai assaltar um banco, uma loja, é pessoas do meio, né? Me parece, eu posso estar enganado com isso. Perfeito. Mas é alguém que vai abater ou que vai revender esse gado. Já há muito tempo não existe ainda existe o furto de ocasião, que nem tu mencionaste, de um ou outro aqui, mas assim, ó, quem rouba uma carga de 20, 30, 50 animais, ele já sabe para quem ele vai revender, ele já sabe aonde vai colocar, ele já tem toda uma estrutura que tem certeza que vai abraçar aquela quantidade. Também, saindo um pouquinho do abigeato, a gente identificou uma quadrilha que estava agindo aqui na região na questão de furto de defensivo agrícola. Tá? E eles tinham uma estrutura tão bem montada, embora pessoas com, digamos assim, com uma escolaridade fraca, pouca, ou até semi-analfabetos, eles tinham uma estrutura tão bem organizada que tinha um grupo que cometia o arrombamento, já tinha uma propriedade no interior do município de Camaquã, onde servia de depósito. Eles chegavam lá e colocavam dentro dessa propriedade. É daqui? Tinha gente daqui. Quando que ocorreu isso aí, Roberto, já faz uns 2 anos, Roberto. Já faz uns 2 anos. Foi um dos principais aqui, foi numa propriedade rural aqui em Arambaré, né? Que até a gente botou o nome da operação de Operação Terra Dura, né? Muitos deles tu já conhece dos tempos de plantão, né? Por questão de legislação eu não vou mencionar nem nome nem apelido, né? Mas no momento que eles largavam nessa propriedade rural, né, que era um esconderijo deles no interior, outro membro do grupo ligava para o receptador
que vinha ver os produtos e já dava destino para vender. E qual era o volume disso? Era grande? Era grande, Alberto, era grande. Infelizmente, o que acontece? O defensivo agrícola, e aí vamos ser sinceros, quem é que vai comprar a defensiva agrícola? Somente quem tem lavoura. É o produtor. Então, infelizmente, ainda tem aquela questão de alguns, tá? E vou medir bem as minhas palavras para não ofender ninguém, tá? Mas se está sendo furtado defensivo agrícola e alguém está comprando com desconto, porque hoje em dia ou tu compra de uma autorizada, tu vai receber nota, vai ter receituário agronômico. Se tu está comprando de outro, sobrou da safra, isso e aquilo, não vai, tá? A gente já pegou... O que eu vou te dizer? Cada um escolhe as suas ações e, sabe, só que é estranho às vezes tu ter que indiciar pessoas, entre aspas, sem nenhum antecedentes e indiciar essa pessoa por uma receptação porque o cara achou que era barbada, era uma vantagem ele adquirir um produto que não tinha depois... eu não sabia a procedência, não sabia de quem era, mas eu conhecia o cara. Não existe. Um produto que vale R$600, tu está pagando 200, 300, tu sabe que tem alguma coisa errada. Bom, ou é furtado ou é contrabando. Justamente. E os dois são crimes, né? O pessoal precisa entender que o crime de quem furta e de quem é o receptador... É o mesmo. Não difere. É a mesma pena. Justamente. E embora a pena seja a mesma, o ato de ser o receptador... Olha, eu acho que não dá para dizer o que é melhor ou pior, mas seria pior, porque é ele que está... Tu incentiva, né? Justamente. Ninguém vai furtar ou roubar alguma coisa se não tiver para quem vender. Não existe mais aquela questão de... Quando eu cheguei na Polícia Civil em 95, que o cara furtou uma televisão porque ele não tinha televisão em casa para olhar. Ou o que é mais comum e que tem com maior número, aquele que furta para trocar por droga. Sim. Mas defensivo sim. Não, cara. Eu vou trocar aqui um galão de fungicida por uma pedra de crack. Não, isso não existe. Até porque o traficante lá não... Bom, acho que ainda não, né? Não, assim, o que eu vou te dizer? A gente já pegou abigeato motivando o tráfico. Já pegamos. Traficantes, não só em Camaquã, como outros municípios da região, que o cara não tinha dinheiro, não tinha como fazer, adquirir a droga, e o que ele fez? Não, vamos meter um abigeato, porque sabia que quem ia vender tinha interesse em receber com carne, entendeu? Agora, de defensiva agrícola, te confesso que nesses 5 anos de investigação não pegamos até o momento nenhum caso. Daqui a pouco pode evoluir nesse sentido, né? Mas até o momento não. Bom, e aí a questão do defensivo, além da questão de tu estar adquirindo um produto que foi furtado de um outro produtor, ou seja, de um profissional da tua mesma categoria. Justamente. Além disso, além do ato que é desonesto contigo mesmo, de pegar o que não é teu, tem um outro fator. Na questão do contrabando que vem muito defensivo que não é permitido no Rio Grande do Sul, que causa dano ambiental, tem impacto grande. Por exemplo, assim, às vezes tem gente que pergunta, tu tem furadão? Mas furadão foi proibido há muitos anos. Mas os caras trazem, né, de contrabando, né? O Gramoxone, Paraquat, foi proibido. Foi proibido. A Anvisa proibiu. Aí tem lá similares, mas com outra formulação, né? Digamos, ele era um Paraquat. Aí tu vai pegar lá um Diquat, por exemplo, que é diferente. Se a Anvisa continua permitindo, porque tem um impacto menor. Certo. Mas o que ocorre? As pessoas acabam comprando, normalmente vem com um preço menor, né? Hoje mesmo tem muitas restrições aí no que se refere a 2,4-D, DMA, né? Para te poder aplicar ele, tu tem que ter um curso de aplicador de hormonais, tem que ter lá um registro na vigilância sanitária, Justo. Tem que informar o site, o local que tu vai aplicar, o horário, o dia, a cultura,
né? Que tu está ciente da condição de vento, porque ele é muito volátil, né? E aí restringe muito a venda. Não são todas as pessoas que conseguem, porque não tem o certificado, ou porque não tem a condição de ir lá no site, dar todas essas informações, e começa aquele mercado por fora, né? Roberto, Mas tem uma razão, né? Do porquê que não pode. a gente tem aqui uma apreensão de 4 toneladas de defensivo agrícola aqui no interior de Camaquã. 4 toneladas há cerca de um ano. Uhum. Tá? Se o pessoal puder entender, seria... claro que isso deve ter sido em líquido, mas se fosse quilo, seria 4 mil quilos. 4 mil quilos. A gente usou 8 caminhonetes para transportar todo o produto apreendido. Tá? O contrabandista, digamos assim, de Camaquã, tá? Buscando ali na fronteira com o Uruguai, ora por Aceguá, ora pelo Chuí, intercalando e tal, trazia o produto. Tinha um produtor no interior de Camaquã que cedia, entre aspas, cedia um espaço para armazenamento e ele vendia em vários municípios da região. Hoje, o contrabando, tá? E tu trabalhando no teu segundo emprego ou primeiro emprego e tudo, mas tu trabalhando na FUBRA, tu sabe disso. Hoje o contrabando corresponde a 25% dos defensivos vendidos no Brasil. E as quadrilhas estão cada vez mais especializadas. Tá? Há pouco participávamos também de uma reunião com empresas voltadas ao comércio de defensivos e relatando que os grupos estão tão evoluídos, tá, que eles estão falsificando os produtos originais, justamente para tentar burlar a fiscalização. Dos que são proibidos pela Anvisa, da lista que já se sabe que não pode, tu chegou ali, então tu já tem um conhecimento, isso aqui tu sabe que não é possível, existe, enfim, toda a questão sanitária, a saúde da pessoa sendo colocada em risco. Então, esses grupos passaram a falsificar as embalagens, o que obriga as empresas a cada vez mais buscar uma forma de dificultar essa falsificação. De uma única empresa, que eu não vou citar o nome agora, mas de uma única empresa falsificando os produtos dessa empresa, uma fábrica clandestina em São Paulo, tá, falsificando os produtos dessa empresa, elas venderam 7 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. E na maioria das vezes, embora seja proibido a divulgação de defensivos por qualquer meio, os caras vendem pela internet, né? Vende pela internet e, assim, chegando no ponto ali que tu mencionou da questão da saúde, e aí a gente cogitou da análise desses produtos para demonstrar o que existe, a questão, olha, tem tal utilizado ali que vai dar problema. A resposta do cara nos surpreendeu, porque ele disse, olha, eu tenho os meus laboratórios da minha empresa, eu não uso para fazer teste. E a gente contratava um laboratório específico e o pessoal parou de fazer os exames porque estava queimando o equipamento usado para fazer o teste. Ele assim, então tipo assim... Não era algum produto bem corrosivo. Daqui a pouco até gasolina tá sendo misturado ali, o cara acha que está comprando querosene é certo, galões, mostraram vídeos lá e tal. Teve outro que até, se não me engano, foi uma ação da Decrab Bagé, de uma ureia, tá? De uma ureia que
uma com uma coloração avermelhada, ela tinha um valor agregado maior do que uma mais simples. O que que os caras fizeram? Pegaram a mais comum que tinha, botaram dentro de uma bitorneira para fazer cimento e pegaram aquele pó xadrez, largaram dentro, aquela ficou na cor que o cara achava que era mais cara, botaram falsificaram a embalagem e venderam. Ocorre o seguinte, a tradicional ureia, que é a Plus, né, que vem na formulação aí 45, 46, ela tem assim, ela lixivia muito fácil, evapora muito fácil. Sim. Né? Então, tem outros tipos de ureia, por exemplo, tem a protegida. Ela tem uma espécie de película protetora. Certo. Que ela vai evaporar menos, reduz e também... Protege. Ela protege tanto da chuva quanto do calor do sol, né? Certo. E claro que ela vai ter uma liberação mais lenta, né? Mas muitos preferem ela por quê? Porque daqui a pouco, não sei quando vai chover. Ela vai aguardar. E por isso ela é mais cara. Teoricamente. Então tu sabe de que produto eu estou me referindo e tu imagina o grau. Porque assim, ó... Aí depende do fabricante, né? Do que ele vai usar. Sim. Tem alguns que ela é verde, outros pode ser de azul. Eu tô mencionando esse assim porque... Não, sim, perfeito. Foi um fato que na época nos chamou a atenção, não foi feito por nós, essa operação, foi pela DECRAB Bagé, se não me engano. E por que do pó, né? Porque se tu pegar e colocar água, ela vai derreter. Sim. A ureia derrete, né? Tanto que o pessoal espera a chuva por isso, que aí ela vai, né, começar a funcionar. E é incrível, assim, ó, e não é só que tu falou ali da questão do cara estar adquirindo um produto agrícola para lavoura com valor bem abaixo. É incrível o que a gente está conseguindo trabalhar e verificar na questão de maquinário agrícola. Tem muito maquinário agrícola sendo vendido aí, ó, por valores irrisórios e o cara não desconfiar que aquilo que ele está adquirindo é um produto de furto. A gente teve a sorte de conseguir desvendar uma das maiores quadrilhas agindo no Rio Grande do Sul, também com golpes em Santa Catarina e Paraná, que no momento da revenda, esse trator era revendido assim, trator, vamos pegar um exemplo agora dessa semana, trator que vale 350 mil, o produtor dizer que pagou 20 mil. Aí não tem, né, tchê? Não, aí não tem. O pessoal sabe que alguma coisa de errado vai ter, né? E está evoluindo também na questão do golpe. As organizações criminosas, elas estão percebendo que tu consegue ter um lucro, alguns, inclusive no gado, no maquinário, no sentido de que tu não precisa assaltar mais uma propriedade, tu não precisa mais correr o risco do roubo do gado, que ainda existe muito, tá? Mas o mesmo golpe que é aplicado, que a gente vê seguido aí, vocês divulgando e tal, foi comprar um carro, quando foi ver o carro não existia, ou o depósito, isso está acontecendo com gado e está acontecendo com maquinário agrícola. Então as quadrilhas vêm se aperfeiçoando. Certamente. E a gente notou que isso teve um aumento ali na questão do Covid. Houve a necessidade das pessoas ficarem reclusas, não estavam saindo, e as quadrilhas viram que, opa, peraí, eu vou ter que evoluir nesse sentido. E viram que é muito mais fácil. Tanto que por mais que seja divulgado, por mais que seja toda hora colocando aí operações que são feitas, as pessoas ainda caem. Roberto, tem gente que compra trator porque viu foto pela internet sem saber se o trator existe. Buxa. Márcio, nós vamos ter que marcar uma outra para a gente seguir conversando, Com certeza, porque o assunto Roberto. é amplo. Com certeza. E o nosso espaço estourou aqui, Márcio.
muitíssimo obrigado por atender o convite, estar aqui. É sempre um prazer falar contigo. Roberto, para nós, sabe, reforço que é sempre muito gratificante esse espaço. A Decrab Camaquã se sente privilegiada em poder estar falando um pouquinho do serviço da gente, dos números, tá? Dizer que, rapidamente, que hoje a Decrab Camaquã responde pela maior área, tá? E com o menor índice de furto abigeato de todas as Decrabs. Então, para nós é muito gratificante isso aí. Muito obrigado pelo espaço e foi um prazer poder estar aqui e rever o amigo.